Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula e hoje nós vamos trabalhar na matéria de ciências e depois do nosso intervalinho nós vamos trabalhar na matéria de ensino religioso. Nós vamos continuar falando sobre os sistemas que fazem o nosso corpo funcionar e o nosso tema de hoje ele é sobre a circulação e a excreção no corpo humano, né? Excreção é o ato de expelir, né? Por homem ou por animal, o nosso corpo ou o corpo dos animais expele todo resíduo que o corpo não utiliza, né? Tudo aquilo que a gente se alimenta, né? O nosso corpo ele tira os nutrientes, aproveita tudo que ele pode e o que não precisa mais é excretado por nós. Pode ser através do suor, do xixi ou do cocô, né? Eu falei sobre isso na nossa última aula de ciências, que tudo que o nosso corpo não aproveita, a gente joga fora, né? A nossa alimentação, ela tem que ser balanceada, porque é muito importante que a gente tira nutrientes, vitaminas, a gente se alimenta para que o nosso corpo tenha energia para funcionar. Então, tudo que ele não aproveita da nossa alimentação é jogado fora. E esse ato de expelir, né, se chama excreção, ok? Muitas vezes ouvimos falar de campanhas que estimulam a doação de sangue ou de pessoas que precisam realizar uma transfusão sanguínea. Você sabe por que o sangue é tão importante na nossa vida, no nosso corpo, para o funcionamento do nosso corpo? Né? O sangue ele é fundamental para a vida das células. Além de levar alimento e oxigênio para elas, o sangue retira das células substâncias que não são mais úteis e saudáveis, né? Então, o sangue, além de absorver todo o nutriente, ele tem essa defesa que é de retirar das células tudo que não é bom, né? Então, vocês percebam que o sangue ele é fundamental na nossa vida. Aliás, todos os nossos órgãos eles são fundamentais para o bom funcionamento do nosso corpo, né? Ele é tão importante que a gente consegue salvar a vida de outras pessoas através da transfusão de sangue, né? Que a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente. Mas quando as pessoas estão doentes, que perderam sangue ou estão muito fracas, a gente doa o sangue, uma bolsa pequenininha, e a partir do nosso sangue, né, no corpo daquela pessoa, ela consegue produzir um sangue saudável, né? Então, o sangue é uma parte fundamental ali para o funcionamento do nosso corpo, ok? Como vimos, os nutrientes provenientes da digestão e do gás oxigênio obtido por meio da respiração precisam chegar a todas as células do nosso corpo. Quando os nutrientes e o gás carbônico chegam às células do corpo humano, são formadas algumas substâncias que podem ser tóxicas e precisam ser eliminadas. Uma delas é o gás carbônico, que é eliminado pela respiração. Algumas substâncias são eliminadas com a urina e outras por meio do suor. Para que essas substâncias sejam eliminadas, elas são transferidas das células para a corrente sanguínea, que as transporta até o sistema de eliminação. O processo de eliminação de substâncias tóxicas do corpo humano é chamado de excreção. Então foi isso que eu expliquei, né? Essas substâncias que elas não fazem bem para o nosso corpo, que elas não servem mais para nada, ela é descartada, né? E esse processo é chamado de excreção, né? Que é pelo suor, pelo xixi e pelo cocô. O sangue transporta nutrientes, células, gás oxigênio, gás carbônico, entre outras substâncias no organismo. Ele é bombeado pelo coração e percorre todas as partes do corpo por meio dos vasos sanguíneos. O coração, o sangue e os vasos sanguíneos fazem parte do sistema circulatório sanguíneo. Observe o esquema ao lado. Então aqui a gente pode ver
né, que nós temos o coração, e ele tem uma ligação por todo o corpo pelos vasos sanguíneos, né, que eles fazem o sangue girar no nosso corpo, né. Os vasos sanguíneos se ramificam no corpo humano. Alguns desses vasos são microscópicos e são denominados capilares, né? Então, vocês podem ver ali que nós temos em azul os vasos sanguíneos, nós temos o coração, né? E toda a parte circulatória, ok? As artérias transportam o sangue do coração para os pulmões e para as outras partes do corpo. As veias transportam o sangue das diferentes partes do corpo para o coração. Então, vocês podem perceber que o coração ele está ligado à artéria e às veias. O coração é um órgão que bombeia o sangue por todo o corpo. Esse órgão localiza-se entre os pulmões e é protegido pela caixa torácica, formada pelas costelas. Então, né, um dos objetivos da gente ter a costela ali em volta do coração, que é para proteger os nossos órgãos, né? Então, toda essa estrutura óssea que a gente tem no nosso corpo, ela serve também, além de nos manter em pé e funcionando, para proteger os nossos órgãos, né? Fica ali tudo guardadinho, por isso que se chama caixa torácica, porque protegem os órgãos e fica aqui na região do tórax. Ok? Agora nós vamos ver um vídeo explicativo sobre como que o sangue funciona no nosso corpo. E depois, quando a gente voltar, eu vou ler as nossas perguntinhas sobre o texto. Então fiquem aí, prestem atenção na nossa explicação, que é bem legal, que eu já volto. O coração bombeia sangue para o nosso corpo sem parar. Por dia, até 10 mil litros de sangue passam pelo órgão, volume que poderia encher 50 banheiras. A maior artéria, a aorta, é tão grossa quanto uma mangueira de jardim, ao contrário dos vasos capilares, que são finos como um fio de cabelo. Eles formam um sistema de transporte bem conectado. Importante, já que o sangue é o serviço de entrega do nosso corpo. Não importa se é açúcar, ferro, gordura, oxigênio ou hormônios. O sangue abastece as células com tudo o que elas precisam. Nas artérias, o sangue alcança uma velocidade de quase 2 metros por segundo. E no caminho de volta ao coração, ele transporta resíduos descartados pelas células, como CO2 e ureia. Mais da metade do sangue é feita de plasma, que em sua maior parte é composta de água. Mas o sangue contém ainda alguns ingredientes especiais, e eles vêm dos ossos. É na medula óssea que fica o tecido responsável pela produção de células sanguíneas. Todos os dias são produzidas bilhões delas. As células tronco são o protótipo e, quando se dividem, dão origem aos glóbulos vermelhos, às plaquetas e aos glóbulos brancos. Todas essas células têm funções bem diferentes. Por exemplo, as plaquetas fecham as feridas. Os glóbulos brancos combatem e eliminam vírus, bactérias e toxinas perigosas. E as células plasmáticas produzem 2.000 anticorpos por segundo para atacar os invasores. Os glóbulos vermelhos contêm hemoglobina, responsável por transportar o oxigênio. Quanto mais é transportado, mais claro é o vermelho. É assim que o sangue adquire sua cor. Às vezes o sangue é chamado de órgão fluido, e certamente não há exagero nisso, considerando as muitas funções dele. Nas nossas perguntas, nós teremos uma pergunta sobre uma opinião pessoal, né? Que é aquela que vocês já sabem que é a opinião de vocês, né, que é o que vocês acham e o que vocês entendem sobre isso que a gente estudou. E as outras, a gente consegue responder dando mais uma olhada no texto que eu vou disponibilizar lá no nosso grupo. Então, eu vou começar lendo a pergunta número 1.
Sobre a transpiração ali, sobre o processo de excreção da transpiração, essa daqui é uma pergunta pessoal que você vai responder sobre você. Em que momento você transpira mais? Né? Nesses momentos você bebe água? Aqui você vai dizer se você transpira mais quando você pratica um esporte ou quando você está caminhando na rua. Qual é o tipo de esforço que você percebe que você tem maior transpiração, né? Que tem um excesso maior de suor, né? E quando você soa, você sente muita sede? Você bebe muita água? Então aqui você vai me dizer um pouquinho sobre como é que funciona esse processo de transpiração para você, ok? Na número 2, você vai me dizer por que o sangue é tão importante para o nosso corpo, né? Que foi o que eu falei lá no começo da nossa explicação. O sistema circulatório sanguíneo é responsável pelo quê? Né? Então, cada sistema ele é responsável por alguma coisa. Nós lemos ali que o sistema sanguíneo tem várias atribuições, tem várias coisas que ele faz no nosso corpo. E aí você vai escrever aqui na número 3. Número 4. Além de nutrir, o que mais o sangue transporta pelo nosso corpo? Quer dizer, além de nutrientes, o que mais o sangue transporta pelo nosso corpo? Ok? Então, essa pergunta 4 ela é um complemento da número 3. Número 5. Quantos litros de sangue você acha que existe no nosso corpo? Né? No corpo de uma pessoa adulta. 1 litro, 5 litros ou 50 litros? Então, aqui você pode fazer uma pesquisa rapidinha ali na internet para poder responder. Ou você pode marcar aqui o que você acha. Se você acha que a gente só tem 1 litro de sangue no nosso corpo, ou 5 litros, ou até 50 litros, né? Então, você vai avaliar a pergunta e vai escolher uma alternativa. Então, essa é a nossa atividade de ciências de hoje. Vocês respondam e retornem para mim as atividades prontas para fazer a correção. E em seguidinha eu já posto as atividades de ensino religioso. Qualquer coisa eu estou por aqui, qualquer dúvida já sabem que é só me chamar ali no grupo que eu falo com vocês, ok? Tenham uma ótima noite e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau!